De volta com o Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas, para esse último bloco de fechamento desse dia, hoje é 7, 8 de outubro, já estamos chegando no final do ano. Pouco Natal. Cara do céu. Ontem mesmo é carnaval. Ontem mesmo é Já carnaval. encomendei um porquinho. Aí sim. Ah, encomendei porco para comer. Como eu gosto de comer Porquinho, você gosta de porco? Gosto de porco. Mete o limãozinho. Nossa. Então Faz o molhinho de maionese. Vai ser campeão. Vamos voltar aqui. Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos secar até o último dia. CSA Internacional. Jogam amanhã, abrindo esta 24ª do Brasileiro. Lá nas Alagoas, o Internacional vai dar um passeio lá nas Alagoas. O jogo começa às 7h15. O Inter não tem como, né? Tem um time muito Mas deu forte, uma né? contra o Cruzeiro, hein? É que tirou o pé, né? Eu acho que deu uma relaxada. É que o Cruzeiro vem com uma necessidade muito grande de ganhar os jogos, né? Então a gente fala assim, pegou o Cruzeiro, você pode ver que o Figueirense estava perdendo todo mundo, contra o Bragantino, 20 minutinhos de jogo e segurou o jogo igual. Então, assim, de repente é muito mais fácil jogar quem está no Z4 do que no G4, porque a pressão do Z4 é muito maior. Pensa o Cruzeiro aí, vamos deixar aí as 10 últimas rodadas brigando para não cair. Nossa, aí como vai ser jogar contra o Cruzeiro? Vai ser muito complicado. Quando tá morto? Mas, pô, é um Cruzeiro. Uma torcida imensa. Camisa, né? Tudo uma bem torcida que imensa. administrativamente está igual nas mesmas condições que o Guarani estava. Sim. Praticamente, né? Sim. Hoje, os 3 clubes hoje estão com um problema seríssimo de administração. Atlético Mineiro, Cruzeiro e o Guarani. O Guarani já resolveu o seu problema. Faltam os 2. Sim. E o Santos que vai estourar, né? O Santos vai estourar o senhor vem falando aí bomba que não quer é administrativa também. em termos de dinheiro. Sim. Botafogo e Goiás jogam também daqui a pouquinho, mesmo horário. Daqui a pouquinho não, amanhã, 7h15. Sim, o Goiás que é um time que está crescendo também, né? Botafogo... Já complicou fora de casa, Sim. teve uma vitória fora de casa. Agora tem um jogo também fora de casa, joga lá no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. O Botafogo mal das pernas, perdeu para o Fluminense no Clássico Carioca por 1-0. Olha, o Botafogo, se não tomar cuidado, pode rondar a zona de rebaixamento, hein? Administrativamente é outro clube também que vem sofrendo muito. Eu falo que depois ele vinha mal pra caramba. Aí o Beto, que é botafoguense apaixonado, assumiu, ajudou a organizar. Só vou organizar e a gente vai sair. Ele saiu, deixou o time organizado e voltou de novo ao caos, né? Os mesmos problemas, né? Sim. Aí o Fortaleza já com o Rogério Ceni, né? E enfrenta o Chapecoense. Recebe a Chape. É engraçado que o Rogério Ceni é tão encardido, ele consegue ajudar ele. O presidente fala que lá ele é ídolo, quem manda é ele, quem não sei lá é ele, né? E outra, ele... Mas querendo ou não, ele fez um belíssimo campeonato com o Fortaleza. Foi um erro do Rogério ter saído da Fortaleza naquele momento, para ir para o Cruzeiro. Foi um erro. Ele devia ter analisado a situação política do Cruzeiro. Mas será que ele não entrou um acordo em comum com o Fortaleza? Porque assim, não, entrou, a volta foi muito... $1 milhão. E mais 1,5 depois, né? Não, quem ganhou 1.800 depois foi o Rogério. Foi o Rogério. Então o Fortaleza ganhou R$1 milhão na multa contratual e o Rogério vai ganhar, porque não ganhou ainda. Que demandou embora. 1.800.000 do restante do contrato que ele tem com o Cruzeiro. E mais a demissão, ele deve ter uma multinha também aí. Não tinha multa? Não, só termo do contrato. Então tá. Então, mas tá ruim, né? Então, só aí, olha como que é a administração do clube. Só aí 2 milhões e 800. Tá bom, você ajudaria um pouquinho? Tá bom, era só o que eu precisava. Mais nada que isso, não queria mais nada. Nossa. Bahia recebe o São Paulo. São Paulo que vem de uma vitória em casa, vai buscar contra o Bahia. O Bahia deu uma tropeçada forte em casa. Sem dano e sem pato. E o Bahia vai ter que buscar essa vitória agora. Sem dano e sem pato. O Bahia vai ter que buscar agora esse tropeço que teve em casa, novamente em casa, contra o São Paulo. O São Paulo, acho que fora de casa bota muito fraco, né? Ele não vem conseguindo resultados muito bons. E o Bahia precisa de ganhar. O Bahia precisa ganhar, vinha mostrando uma reação. Vinha uma decresção muito boa. Do G4. E agora conseguiu se distanciar novamente. Acho que é um jogo de empate aí. Aí perde para o Atlético Paranaense em casa. Entendeu como, por quê? Mas bem com o Atlético também, né? Só até jogar um pouquinho que vinha jogando, ele não é fácil de ganhar do Atlético, né? O Bahia não pode perder em casa com o time que tem. Não pode. A campanha que estava fazendo. E o São Paulo não está tão bem fora, então acho que o Bahia ganha esse jogo aí. O Bahia para você é favorito, então. Sim. Grêmio e Ceará. Grêmio em casa novamente, 2 jogos seguidos em casa.
O Grêmio contra o Ceará, acho que vai mais aberto, mais pra cima, né? Ele respeitou muito o Corinthians, Ceará, levou dá pra se levou partir um pra empate, cima. sim, dá. Com o Luan, com Dá o pra dar um. Cebolinha. Tardelli não. O Tardelli entrou no segundo tempo, depois... Você vê como que é. O André voltou a ser titular, estava machucado, não jogou na Libertadores, voltou contra o Corinthians, morto em campo. Entrou o Tardelli, mais morto ainda. Então o Grêmio está com muita E dificuldade. ele até brigou de com o Renato, né? centroavante. Todo mundo mudou de calar a boca, ele ficar quieto. Então Tardelli, acho que o Tardelli, Luan ali, acho que tinha que ter saído já, né? Então, o Tardelli foi uma péssima contratação. O Tardelli foi a contratação agora Foi do recente. Grêmio. Foi recente. Eu nunca gostei muito do Tardelli, desde São Paulo. Só jogou no Atlético Mineiro. Eu conheci ele aqui no União Barbarense, aqui, quando a gente jogava na base. Uma perna, uma marra, tanto que tem uma história dele que é verídica, essa história, que minha família é de Americana, que ele comprou um Mitsubishi uma vez, foi lá para um pagode em Americana, no Tejusas, não. Do Clube do Rio Branco tem uma balada. Os caras quebrou ele todinho o carro dele, tanto que ele era mal querido em Americana. Caramba! Tanto que ele arrancou toda a família dele de Americana e levou para Minas. Mas essa história é verídica. É um pagode, caipirão, uma coisa assim. É muito antigo isso aí, é uma história verídica. A gente estava na base. Eles acabaram de ser transição e rebiaram ele na bancada, ele e o carro dele todinho. Isso que é americano, todo mundo é passivo, muito tranquilo, né? Caramba, essa história nunca recebi eu tenho. A gente que é da base, todo mundo fez até 5-0 para nós. Tipo assim, tipo chupa aí. Cruzeiro recebe o Fluminense, uma chance do Cruzeiro em casa. Cruzeiro precisa, Papai Abelão. E o Abelão veio buscar o rapaz da Ponte Preta, né? Veio. O que estava parceiro junto dele. Na Ponte, uma semana ele deu resultado, que ele ganhou um jogo pro Crane, né? Quem sabe ele consegue. O Abelão, acho que o Abelão ele está muito passado, né? Eu também acho. Eu não contrataria Abel Braga, não. Essa situação que está o Cruzeiro aí, precisava de uma inovação, uma pessoa que chega e fala, não, vou mostrar meu trabalho, Se o Cruzeiro não vencer o Fluminense, eu acho que vai ficar complicada a situação do Cruzeiro lá no 4. E o Fluminense, se não ganhar, também fica complicado. Muito próximo também da zona de Então, assim, jogo 12 é um jogo de 6 pontos. Santos, jogão na quarta-feira. Esse jogo tem que estar ligado. Santos e Palmeiras, na Vila. Acho que eu vou almoçar no Nadal, vou ficar lá pra jantar e assistir esse jogo aí. Santos e Palmeiras, cara. Jogo bom. O Santos querendo se aproximar do Palmeiras. São Paulo ele vai aberto, hein? Então. Esse é o perigo, jogando né? em casa. Vai aberto. O Palmeiras, depois do tropecinho que deu em casa, precisa vencer o Santos. Tomou a pressão da torcida. E a pessoa se perde pro Santos. O Mano já ficou uma ícone, não sabe se é isso, né? Então, assim, o Palmeiras precisa ganhar, o Santos também precisa ganhar, porque o seu argentino tá devendo em casa, né? Tá devendo em casa. Ganha dos pequenos. Robin Hood. E perde depois pro grande. Robin Hood. Entrega pro grande. Tá Robin Hood. O pequeno deita, né? Deita, faz o que quer, vira o rosto. Chapéu. Sai chutando, comemorando, sai vibrando. Os grandes, fica gatinho, né? Fica é um leão contra os pequenos. Jogos de quinta-feira, Corinthians e Atlético Paranaense. Jogo difícil, hein? Quem você acha que ganha? Corinthians. Quanto? Em casa tem que ganhar. Quanto? 1x0, goleada. 1x0. 2x0? 1x0 tá bom. A produção vai lá assistir o jogo. Avaí e Vasco da Gama. O Avaí precisa ganhar. E o Vasco do Papai Lucha também. Mas eu acho que o Avaí não consegue, não. Também acho que o Avaí não consegue segurar o Vasco. Difícil. E encerrando essa rodada, Flamengo e Atlético Mineiro. No Maraca. Um jogo... Se o Flamengo jogar igual jogou contra a Chape... Se o Atlético jogar igual jogou contra o Palmeiras... Tá perdido. Tem grande chance. Vai ser um saco do Atlético. E pro Palmeiras e pros outros times que estão embaixo vai ser bom essa derrota do Flamengo aí. O Flamengo tá 5 pontos do segundo colocado, não é isso? 5 pontos do segundo colocado. Então o Flamengo precisa ganhar. Pra mostrar se é isso mesmo, né? E o VAR tá ajudando o Flamengo agora, né? Então, né? Seu amigo VAR, tá difícil aí. Por falar em VAR, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa situação. Sandro Meirahit falando algumas situações com relação ao VAR, tá? Surgiu uma informação importante aqui, falando algumas manchetes do futebol internacional, Brasil pelo mundo. A China é favorita para receber o próximo Mundial de Clubes.
Você aprova a China como favorita para receber o Mundial de Clubes? Então, É uma nova fórmula de disputa, né? Somente a partir de 2021. 24 equipes agora. Então, eu acho que como que é todos os clubes aí top, né? A China, ela tecnologicamente, ela é muito diferenciada, né? Pensa agora você uma competição dessa, o que os chineses vão fazer para receber essa competição. Porque outra, a China é um país neutro, né, das competições. Então o estilo da cultura do país, tudo isso influencia bastante. Eles são bem populares, gostam muito de futebol. Eu acho que o futebol, eu apoio esses times que têm, esses países que têm um valor financeiro aqui, um aporte financeiro que conseguem dar o melhor para o futebol, para o evento em si, né? E é uma coisa que assim, não tem A ou B. Vamos puxar para tal. Não, é parcial, né? E a China está aprendendo bastante. E a China está evoluindo. Tem aqui em Porto Feliz, Futebol Brasil, que tem o time chinês e tem o time brasileiro num lugar só. Então, assim, a evolução é muito grande. E os chineses são muito dedicados, né? São eu quando jogava bola, aqui em Atibaia, tinha um time japonês. Para pegar os caras, né, nós ia jogar com o time de base, para pegar os caras, tinha 2, 3 batendo que não pegavam. É uma velocidade muito grande. E eles são muito dedicados. Então, para o futebol, isso aí é muito bom, né? O Sandro Meirahit, falando um pouquinho sobre VAR, isso é uma discussão que daria aqui uns 10 programas mais ou menos para nós. A gente já vê uns 7, né? O Sandro Meirahit, após a análise dessa último final de semana de erros de arbitragem, pênalti para o CSA e Cruzeiro, os pênaltis que não houveram, mostram imaturidade da arbitragem para lidar com o VAR. O VAR está procurando formigas, ou seja, pequenos contatos que com lupa e câmera tenta, com câmera lenta, naquela câmera, sim, viram faltas claras. Lógico que na câmera lenta ela vai o toque é maior, que mas existe não, o toque. não deve usar a câmera lenta para ver uma falta como essa, tem que ser ao natural. E o jogo virtual comandado por um árbitro normalmente com pouca experiência na nova função. Isso nós estamos falando bastante sobre isso. Teve um pênalti do VAR que eu não lembro qual jogo foi, que o zagueiro deu o bote na bola, a bola mudou a direção da bola totalmente. A gente que tem escolinha, a gente que dá aula de futebol, a gente fala que a direção da bola que manda. Claro. E o VAR deu pênalti, não teve nenhum contato. E teve um jogo contra o Flamengo, que o goleiro deu com as duas mãos na perna do atacante e não deu o pênalti. Então, assim, são 2 pesos, 2 medidas. A interpretação do VAR hoje, quem está comandando o VAR, eles estão interpretando totalmente diferente. Eles não estão vendo como que é. Eu falo assim que eu acho que um VAR tinha que ser um ex-jogador junto. Quer pôr um treinador e um juiz e o ex-jogador. Por quê? O jogador vai dar lapidada e vai mostrar alguns pontos. Porque assim, a gente sabe que o goleiro tocou no goleiro na pequena área, é pênalti. Então você não vê mais pênalti do goleiro, falta de goleiro você não vê mais. Então assim, alguns detalhes que está perdendo com o VAR, perdendo a essência e matando um pouco o futebol. Pra você ter uma ideia, o Sandro Meirahit falou que esse final de semana foi uma amostra de como não se deve usar o VAR. Que foram pênaltis olhados em câmera lenta. E quando você olha um pênalti, um contato em câmera lenta, você não tem a noção de como foi a força daquele contato, porque você está usando um recurso que é a câmera lenta. Não tem só vê o choque. Na câmera lenta você torna aquilo uma falta. E não tem como você usar isso numa câmera lenta. Não pode, é absurdo, né? É absurdo. Um pênalti marcado para o Cruzeiro contra o Internacional não existiu para o árbitro de campo e de vídeo. Não pode existir um pênalti como aquele. E eles acabaram marcando. No domingo, o pênalti para o CSA contra o Avaí. Foi uma prova de que não se pode usar a câmera lenta para marcar um pênalti. O pior é que nesse aqui estava o Daronco, né? Esse que é o mais revoltante para mim. Então, mas será que, como que ele vem a público dar uma notificação dessa, sendo que ele bolou, juntamente com os técnicos aí, o VAR, por que não foi falado isso no treinamento? Mas foi falado. Os árbitros ficaram muito tempo em salas. Então, mais um exemplo, mas assim, foram falados, ok. Só que quem errou? O VAR e o juiz. O juiz de acatar e o VAR de não dar, ou vice-versa. Então, assim, o erro foi geral. Eu acho que o maior problema aqui é que o VAR está induzindo e fazendo pressão em cima do árbitro, para o árbitro ir e olhar o monitor. Muitas vezes o árbitro acerta na não marcação ou até na marcação.
ele acerta. Porque ele já está acostumado com isso lá e você tem uma visão melhor daquele momento, do momento que ocorreu o lance. Aí o VAR vai e induz o árbitro a ir ver uma coisa que em câmera lenta ele vai ter uma outra análise daquela que ele teve no contato direto. E aí você induz o árbitro ao erro. Eu acho que o VAR deve ser entrado em ação somente nos casos de pênalti, gol impedido e assim por diante. O resto não tem que se intrometer. Eu também acho. Alguns pontos só, né? Alguns pontos. Olha lá, os árbitros não treinam. Então. E os jogadores já sabem dessa fragilidade. Questionando muito. Uma coisa que a gente fala assim, ó, a federação, a gente sabe que o valor é muito grande para a arbitragem, que é os borderouxos que são pagos dos times para a federação é muito grande. Por que não profissionaliza literalmente a arbitragem? Não sei se isso também vai ajudar, viu? Mas eu acho que sim, Guilherme, acho que sim, porque assim, tudo que você pratica, você consegue ter uma propriedade. Ô Valim, se a profissionalização fosse algo... O árbitro praticamente, o árbitro de primeiro escalão, FIFA, o árbitro CBF, ele dificilmente já treina para isso, praticamente ele é um profissional disso. Então, mas ele tem ele não precisa ser profissional. Mas tem algum deles no VAR? Não tem. Todos estão no VAR. Todos estão no VAR? Todos estão no VAR. Então é demais. Não, nem sempre o árbitro que fica lá, ele tem que subir também para fazer o VAR. Ah, entendi. Ele sobe para fazer o VAR em outro jogo. Então... Ele não é escalado porque são 10 jogos só. Uhum. Você tem quantos arbitragens? Você tem quantos árbitros? 150? Por aí. O restante vai para o VAR. Então o cara está lá dentro do campo e também está lá em cima no VAR. Então tá. Não tem como ficar falando muito, porque o cara... Não. Eles estão ganhando, eles estão apitando quarta, quinta, sábado, domingo. Quando não apita, estão no VAR. Então tá trabalhando mais que nós. Por isso que eu estou falando para você que nem, às vezes, não é questão do profissionalizar, vamos profissionalizar. Só vai mudar o jeito do erro só. Só o nome da coisa. Não muda nada. Mas é engraçado que como que tem toda essa bagagem e continua errando, né? Mas é o que eu estou falando. O VAR, eles não estão sabendo como utilizar o VAR de acordo, corretamente. Isso causa um desgaste muito grande entre o jogador e a arbitragem. Perde o respeito, né? Perde o respeito, porque virou bagunça, né? Sim. Virou bagunça. Vambora? Bora. Grande abraço. Valeu. Boa noite, grande abraço, fica com Deus. Para todos. Grande abraço a você todo o Brasil que esteve com a gente. Lembrando que amanhã estaremos repercutindo aí esse encerramento de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e também já projetando a quarta-feira de Série A do Brasileirão. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau.